Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Abave Talks. Meu nome é Caio Valim e eu sou estudante de turismo da Universidade de Brasília e voluntário hoje na realização da 51ª edição da Abave. Gostaria de convidar ao palco Juliana Borges, coordenadora de Relações Públicas do Senado Federal, trazendo o tema Congresso Nacional Além da Política, Turismo Cívico em Brasília. Uma salva de palmas, por favor. Boa noite, senhoras e senhores. Como ele disse, sou Juliana Borges. Atualmente estou como coordenadora da área de Relações Públicas do Senado Federal, que, entre tantas outras coisas, coordena o programa de visitação do Congresso, que a gente faz em parceria com a Câmara. Então, vim falar um pouco hoje sobre o que promove a visita institucional do Congresso Nacional e o que isso impacta na vida do cidadão, né? E o que é o turismo cívico, no final das contas. Primeiro, eu queria que vocês me dissessem, assim, se vocês puderem participar junto comigo, quando vocês ouvem a palavra Congresso Nacional, vocês pensam imediatamente em quê? Deputados e senadores. O que mais? Política. Mais alguém pensa em alguma coisa assim? Congresso não traz mais nada. Política, deputados e senadores. Homens brancos de terno. É isso. Isso eu acho que é o que a maior parte da população pensa quando ouve a palavra ou a expressão Congresso Nacional, né? As duas palavras que juntas formam essa ideia, né, do nosso parlamento. E há 15 anos eu estou no Senado, sou servidora de carreira, e logo no início da minha carreira eu fui guia da visita. E eu ficava impressionada como é que as pessoas chegam ao Congresso de um jeito e saem de uma maneira completamente diferente, só com informação. E aí é isso que eu vim mostrar um pouco para vocês. O programa de visita do Congresso transforma o olhar do cidadão para o parlamento. E como que a gente consegue transformar o olhar do cidadão? Com 4 eixos, basicamente. A gente faz educação política, a gente faz cidadania, a gente traz cidadania nas informações que a gente dá, a gente fala de arte, arquitetura e história. Informação. E aí vamos falar um pouquinho de cada coisa, porque também vim trazer para vocês aqui, né, um pouco do que é a visita do Congresso, né? Vou falar de educação política. Vocês sabem qual é a atribuição do Senado? O que o Senado faz? Vocês sabem o que é uma audiência pública? Ou quantos senadores nós temos por estado? Por que nós temos um número de senadores X por estado? É isso que as pessoas aprendem quando chegam lá. É também isso. E quando você educa politicamente os jovens, os adultos, os idosos, eles saem do Congresso com instrumentos para exercer a cidadania deles. Eles saem do Congresso munidos de informações que 99% da população não tem. Então, quando eu falo para vocês, alguém sabe, por acaso, valendo um kit de livros, quantos senadores nós temos por estado? Ele vai ganhar um kit de livros. Você sabe por que a gente tem 3 por estado? Eu acredito que seja para manter a entidade dos poderes entre os estados para a manutenção da União. Maravilhoso. Você trabalha com o quê? Trabalho no Brasil 21 no Hotel Meliá. No Hotel Meliá. É isso, a gente tem 3 senadores por estado, porque quando a gente vai votar uma matéria que interessa aos estados, você tem que ter o equilíbrio dos estados, senão os estados que têm uma população maior, como Rio, São Paulo, vão sair sempre beneficiados. Vocês querem ver um caso concreto? O pré-sal. No pré-sal, o pré-sal estava em estados ricos. E aí, a distribuição de renda do pré-sal tem que ser igual
pelo país inteiro ou só nos estados onde se encontra opressão? E aí a discussão foi braba. A Câmara tem o número de deputados de acordo com a população. E eles fazem a revisão. Recentemente, a gente teve uma revisão. O Senado, não. O Senado é a Casa dos Estados. Também legisla, mas está ali para garantir o equilíbrio entre os estados. Quantas pessoas do círculo de vocês sabem disso? Poucas, né? E aí, quando o cidadão entra lá e a gente explica isso para eles, agora eu entendi por que tem que ter a Câmara e por que tem que ter o Senado. Né? Educação política. Cidadania. Eu vou pegar aqui um conceito muito breve de cidadania, que é você conseguir exercer os seus direitos políticos, sociais e civis. E, para conseguir exercer os seus direitos políticos, sociais e civis, você tem que saber quais são os seus direitos políticos, sociais e civis. Vocês sabiam, por exemplo, que vocês podem entrar em qualquer sessão do Senado e assistir? Vocês podem assistir o que está sendo debatido, o que está sendo discutido, a votação. Isso é um direito de vocês. Vocês podem, além do voto, que é um direito político, vocês podem participar das audiências públicas, hoje, via e-Cidadania, que é uma ferramenta que a gente tem. Vocês podem participar propondo um projeto de lei através dos mecanismos constitucionais. Existem mecanismos constitucionais. A Glória Pérez usou esse mecanismo na lei Daniela Pérez. No final das contas, eles aprovaram sem precisar das assinaturas, mas ela usou esse mecanismo constitucional. Isso está lá no nosso poder legislativo. Saber disso instrumentaliza vocês a exercerem a cidadania de vocês. Arte e arquitetura. E a gente chega numa outra coisa que é muito linda, né? Brasília. Brasília é o ápice do que foi a Semana de Arte Moderna em 1922. Brasília é todo o caminho do modernismo que foi feito no Brasil. Então, quando a gente fala de arte, a arte, no modernismo, ela assume outras formas, além de quadros, de esculturas, que a gente tem muitas lá no Congresso, e a gente mostra todas elas, a arte agora ela divide espaços. Um teto, isso aqui, por exemplo, essa foto é do teto do plenário do Senado. Um teto é uma forma de arte. Esse teto aqui, de Atos Bulcão, são 135 mil placas de alumínio penduradas no teto. E, além dele ser lindo, para mim, uma das coisas mais lindas que tem dentro do Congresso, além dele ser lindo, ele é funcional, ele ajuda na iluminação. Vocês estão vendo aqui, a iluminação ela fica linda, fica mais difusa, ele ajuda na acústica. As obras de arte passam a ser também funcionais e também divisoras de espaço. E a gente mostra para os cidadãos todas essas obras. As ideias de Atos Bulcão, os ideais de Atos Bulcão, e também de Niemeyer, que, com a arquitetura dele, que o Congresso o prédio do Congresso, né, é uma expressão lindíssima da arquitetura de Niemeyer, mas a gente fala também de como Brasília organiza seus espaços de modo a expressar realmente os ideais modernistas. Organizar os espaços para expressar a integração, para expressar o livre movimento, as linhas retas, né, que são tão caras ao modernismo. Então, a gente mostra tudo isso na visita. História. Aqui vocês estão vendo um quadro na imagem do Di Cavalcanti. Esse quadro está na Câmara, por acaso. Esse quadro é apelidado, não foi nomeado assim por Di Cavalcanti, apelidado de Os Candangos, porque mostra realmente as pessoas que construíram Brasília. E a gente fala dessa coisa de Brasília, né? Brasília foi construída lá na década de 60 e veio nessa pegada de você integrar o Brasil, né? Botar o pessoal para o interior,
e, a partir daqui, fazer várias conexões. Além disso, a gente fala de Juscelino na visita. A gente fala dos grandes momentos que o parlamento teve nessa sede nova do Congresso Nacional. A gente empodera as pessoas com a sua própria história. E aí é isso que é o turismo cívico, né? É você visitar espaços, monumentos que são constituintes da organização política do país. E por que isso é importante? Exatamente por isso, porque a cidadania, a educação política, isso instrumentaliza as pessoas a participarem mais da vida do país. E mesmo se você não participa ativamente, se você está conversando com alguém sobre aquilo, isso já é um empoderamento do seu direito político, civil. É isso que a gente faz lá, com esses 4 eixos, na visita guiada. Nossa visita funciona todos os dias. Todos os dias. De segunda a segunda. Sábados e domingos, espontaneamente, de 9 às 17. De meia em meia hora, você vai sair com guia. Ela é gratuita. É o único lugar em Brasília que você tem visitas todos os dias gratuitamente. Segundas, quintas e sextas, elas são agendadas e, em alguns dias, espontâneas. Terças e quartas são visitas especiais, normalmente para autoridades, porque aí o Congresso já está funcionando a todo vapor, muita gente na Câmara e no Senado, então, normalmente, a gente faz as visitas para autoridades, né, que estão por ali, mas ela está todos os dias funcionando. E aí eu vou trazer aqui alguns números para vocês, né, da nossa visitação. 2024, até setembro, a gente já tinha recebido 103 mil visitantes. Ano passado, 2023, a gente recebeu 100 mil e pouquinhos. A gente caiu um pouco depois da pandemia, né? A pandemia a gente teve que ficar fechado. E aí a gente deu uma caída substancial, né? Antigamente, a gente recebia em torno de 200 mil visitantes ano. E aí, depois da pandemia, a gente tem um pouco menos, mas também a gente tem outros projetos que eu vou mostrar para vocês que justificam um pouco esse número ter caído. De escola, nós recebemos 10.500 visitantes, o que, para nós, é assim, nossa missão mesmo, né? Fazer esses estudantes entenderem qual é o papel deles na organização política do país e na participação. No TripAdvisor, hoje, a gente tem uma nota de 4,5, e temos 5.324 avaliações. E aí vocês lembram, né, que eu falei para vocês que o programa de visita do Congresso ele transforma o olhar do cidadão para o parlamento. Eu queria mostrar para vocês como é que ele transforma. Essa aí é um dos comentários do TripAdvisor, agora de 2024, agosto. Morei anos em Brasília, mas nunca parei para fazer a visita guiada do Congresso. É ótima. Além de informativa, dá para admirar várias obras de arte e conhecer mais sobre as curiosidades que o local guarda. O fato de ter ido ao sábado foi ótimo, tranquilo, acesso facilitado aos locais e super rápido. O tour começa em cada meia hora, não precisei agendar nem pagar nada, vale a pena. E, como essa, tem várias outras avaliações bastante positivas da nossa visita. Convido vocês, depois, quem tiver interesse, a dar uma olhada. Gente, para uma instituição que, me desculpem, está toda hora no noticiário, com notícias negativas, você ter um programa que promove esse olhar aqui, para nós é muito valioso. Eu vou mostrar outras pessoas que foram entrevistadas, que visitaram o Congresso após o 8 de janeiro. A gente fez uma série de vídeos, depois do 8 de janeiro, com pessoas que visitaram o Congresso. Põe para mim, por favor, é bem rapidinho. Ah, perdão. Não, o vídeo é mais depois, é o vídeo que eu te passei do YouTube. É 1 minutinho. Eu preciso do som. A emoção é muito grande de estar conhecendo, né, esse lugar, a gente que sabe a importância do que é a democracia.
E ver isso tudo aqui restaurado da forma como está, para a gente é uma honra muito grande, é um grande prazer. Acho que é muito importante para basicamente todo mundo conhecer, não só porque política é tudo na nossa vida, né? Tudo é influenciado por política e a gente tem o conhecimento, não só agrega mais nosso valor cultural, mas também nos dá margem para poder saber como interferir e como agir, né, na mesma sociedade. Como a gente vê, né, assim, sempre na TV, quando a gente vem para cá, a gente já sente um pouco até em casa, né? A gente já vê ali todo dia, então já está pelo menos familiarizado com um pedacinho daquilo, né? E vindo para cá fica melhor ainda. A democracia está passando por alguns tipos de problema, mas Deus quiser a gente vai vencer e vai melhorar o Brasil cada vez. É a casa do povo, né? É a casa onde a gente sabe que tudo começa por aqui. Os caminhos, eles se abrem aqui e leva para o povo. Então, esse pessoal aí visitou o Congresso, deu esse depoimento depois. E todos já estão com uma visão um pouco parecida com o que eu falei. Eles estão se apoderando dos direitos deles. Dá para fazer assim, aqui agora eu já sei que é isso e tudo. É a casa do povo, eu me sinto em casa aqui. E é isso mesmo, né? É bem por aí mesmo. E aí, assim, além dessa experiência que você tem ao visitar o Congresso Nacional, que você entra, eu vou mostrar um vídeo para vocês já. Você entra pela rampa, né, que é onde sobem as autoridades e tudo. A gente está buscando outras experiências para serem integradas a essa visita institucional. Eu vou falar um pouquinho para vocês dessas outras experiências. Não está rolando aqui o passador. Então, a primeira delas é a visita virtual. A gente implementou na pandemia, porque a gente não podia abrir, não podia receber visitantes, a gente implementou uma visita virtual. E até hoje ela funciona e ela roda muito bem. Inclusive, depois eu vou deixar aqui, vou mostrar um pouquinho da visita virtual e vou deixar aqui o QR Code para quem tiver interesse. Você pode fazer da sua casa, qualquer pessoa pode fazer, do seu computador, do seu celular, do seu tablet. E você entra um pouco, assim, é muito legal. Eu vou mostrar o vídeo já para vocês. Temos o Visite em Cena, que é um projeto que já há alguns anos a gente vem fazendo, não anualmente, esporadicamente. Essa foto aí é do Visite em Cena, que são esquetes teatrais de alguns momentos históricos durante a visita. Então, você está lá visitando o Congresso, vendo, né, a história e tudo, e aí, de repente, aparece lá Dom Pedro contando para você alguma coisa lá, caracterizado e tudo. A gente está... Esse Visite em Cena, essa foto, acho que foi de 2012. A gente está com um projeto para retomar isso agora, no final desse ano, início do ano que vem. Serviço público, a gente, né, tem aí um caminho, mas vai dar certo. A gente está com uma coisa muito nova também, que é a Visita 360, que a gente queria ter trazido para cá, mas, infelizmente, a gente ainda não está com ela toda pronta, que é um filme de realidade virtual, que a gente vai fazer, nesse caso, esse ano ainda, sobre Abdias do Nascimento, que foi um senador negro, né? Então, a gente vai lançar no Dia da Consciência Negra esse vídeo. Quem for ao Congresso vai conseguir colocar óculos de realidade virtual e entrar numa experiência imersiva com Abdias do Nascimento. Então, já convido quem estiver por aqui em Brasília, a partir de novembro, final de novembro, a gente vai estar com esse projeto e a gente está acreditando que é uma forma de trazer ainda mais o cidadão para próximo do parlamento, conhecer um pouco mais a história de um senador negro e da negritude no Brasil, né? E aí eu queria mostrar um pouco para vocês. Esse é o meu colega Tadeu, também lá do Senado. Ele grava, enfim, né, ajuda a gente um pouco lá com a visita virtual. Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando do stand da Livraria do Senado. Eu queria mostrar para vocês e agora um chegou a pouco. hora da gente conhecer o Senado por dentro e por fora, passar pelos seus principais espaços, aprender sobre arte, história, arquitetura e funcionamento do Congresso Nacional. Esse nosso passeio é interativo, então eu vou fazer perguntas para vocês, o pessoal vai pausar o vídeo, vocês vão levantar a mão, alguém vai ser escolhido para responder e se acertar ganha livro de presente. Vamos começar então, gente?
Para isso, a gente pega carona com o drone da TV Senado, vamos chegando na Praça dos Três Poderes, esse espaço tão simbólico da nossa capital, onde ficam as sedes dos três poderes. São esses 3 prédios dispostos numa forma triangular, como se fossem vértices de um triângulo imaginário, um olhando para o outro, cada um desses 3 poderes. A gente vai aterrissar com o nosso drone, estamos olhando aqui para uma sede desses poderes. Eu não falei quais são e foi de propósito. Essa é a minha primeira pergunta para vocês. Quero saber quais são esses 3 poderes. Pausa o vídeo que eu volto com a resposta. É muito fácil, eu não vou Alguém dar... Não vou... Não, pode voltar lá no vídeo. Gente, só mais um pouquinho a gente vai avançar com o vídeo. É só para vocês terem um gostinho de como que é a visita virtual. Nesse caso, não sei se vocês repararam no início do vídeo, ele falou: oi, pessoal do estande da Feira do Livro aí de... O Senado tem esse projeto com feiras do livro, a gente vai a feiras do livro e a gente tem levado essa visita justamente porque, se você não está em Brasília, você pode e deve conhecer a sede do Poder Legislativo brasileiro. Avança só mais um pouquinho no vídeo. Ah, não, voltou tudo? Não, então deixa, vamos para frente. Só volta ali para mim, por favor. Pessoal, depois, quem quiser, esse QR Code aí leva para a visita, o site da visita, em que vocês podem agendar a visita ou mesmo fazer a visita virtual, tá bem? E aí eu deixo aqui, visite o Congresso, congressonacional.leg.br, é barra ali, tá, gente? Tá ponto visite, mas é barra, ou pelo Instagram, visitação_congresso. Vocês podem acompanhar as notícias, agendar visitas, enfim, né? Estamos lá para atender vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Luciana, maravilhosa, aqui, nossa colega durante muitos anos das Relações Públicas, trabalha hoje também no tour, né, Lu? Olá, boa noite, ou é boa tarde, né? Boa noite. Enfim, eu fiz esse passeio hoje. Ai, que maravilha! Nossa, voltei diferente, sinceramente, e muito legal, assim, muita informação, e eu saí de lá com a impressão que aquilo faz parte, né, da minha história e que pertence a mim também, de uma certa forma, né, como contribuinte, enfim, eu saí com esse olhar de lá. E a pergunta é o seguinte: como que estão sendo as ações para divulgar cada vez mais isso? Porque eu fiquei sabendo através da feira, né? Eu sou agente de viagem, às vezes viajo, vou a algum lugar e sempre divulgo. E eu gostaria de saber quais são as ações. Né? Como é que é seu nome? Marília. Marília, que bom que você deu esse depoimento, porque uma coisa é eu chegar aqui e falar assim: pessoal, a visita transforma o olhar das pessoas. A outra coisa é a pessoa chegar aqui e falar: olha, eu saí de lá de outro jeito, realmente. Então, convido a todos a conhecer, não sei se vocês vão ficar aqui no final de semana para a feira, mas assim, é um passeio que vale demais a pena. O que a gente faz em termos de divulgação não é muita coisa, né, Marília? Porque, enfim, somos serviço público, a gente tem todas as dificuldades de contratação, né? Enfim, agência de publicidade e tal. É complicado para a gente, mas a gente está com uma ação bem bacana agora, junto às feiras do livro. O Senado já participa das feiras do livro, então a gente já foi. Esse ano, né, a gente foi Belém, São Paulo e vamos para Porto Alegre agora. Talvez tenha em Brasília em final do ano também. E aí a gente vai divulgando no estande do Senado, a gente passa essa visita virtual, que é de 10 minutinhos, e convida quem tiver, né, quem vier a Brasília e tudo, a conhecer. A gente tem alguma divulgação física na rodoviária, estamos batalhando no aeroporto também. Temos o site, o Instagram, e é o que a gente consegue fazer por enquanto, em termos de divulgação. Mas eu concordo que a gente deveria ter mais divulgação, porque é um programa... Você foi também? Você está brincando. Você foi ao Congresso e você não fez a visita? Que pena. Por favor... E aí eu queria, depois, que você desse o seu depoimento, se você realmente saiu de lá Porque eu fiz aqui uma breve passagem com vocês para mostrar um pouco, né, do que a gente fala, mas fazer a visita é totalmente diferente, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer trocar alguma informação? Ajudo de alguma maneira? Boa noite.
Boa noite. Gostaria de saber se você sabe informar se está tendo visita, né, no Palácio, no Supremo, esses outras... Porque eu sei que no Itamaraty tem, mas é só no domingo, não sei se ainda está tendo. É por isso que eu falei, assim, né? O Congresso abre todos os dias, de 9 às 17, para visitantes. É difícil, os outros órgãos públicos têm, sim, os seus horários de visita, mas nem sempre é isso. Itamaraty, acho que é 1 ou 2 vezes na semana. O Alvorada está suspenso, né? O Alvorada. O Planalto eu sei que tem, mas é também isso 1 ou 2 vezes na semana. E essa nossa luta, né? A gente tem até a gente é integrado a um grupo de visitação em outros órgãos públicos, porque a gente quer colocar mais visita em órgãos públicos aqui, né? As pessoas devem se apropriar desses espaços também. Mas é uma luta, porque assim, você precisa de pessoal para fazer isso, né? Você precisa de uma estrutura para fazer isso. O visitante chega lá, a gente não pensa, você tem que ter água, você tem que ter banheiro, você tem que ter uma logística toda por trás, né? Então, assim, não é fácil realmente para o órgão público manter uma visita como a gente mantém há anos a nossa. Então, eu não sei te dizer tanto dos outros. Eu sei que o Alvorada está suspenso, o Planalto e o Itamaraty eles fazem. Tanto é que a gente tem tentado fazer um grupo, Planalto, STF e Congresso, para pelo menos assim, foi em um, não tá, a visita está fechada, vai em outro, que é ali na Praça dos Três Poderes, pelo menos, né? Mas não sei o quanto que isso vai render a partir de agora. Tem um agendamento e geralmente tem que ter uma antecedência. É meu colega Daniel, gente, que está aqui com a gente. Boa noite. Desculpe primeiro que eu cheguei atrasada, infelizmente não consegui chegar para ver. Mas é um assunto muito interessante. Eu moro em Brasília já há 15 anos, então já fui algumas vezes visitar esses monumentos, né, essa parte cívica, e é interessante como de alguns anos para cá a visitação caiu em desuso, porque antes você conseguiria, né? Hoje você realmente precisa agendar para ir no Planalto, né? Mas antes não, você chegava aos domingos, você enfrentava uma fila, mas você conseguia visitar todos os poderes ali. E hoje você não consegue mais, de uns anos para cá, você... Tem algumas questões, né? Por exemplo, a questão da segurança é uma questão, né, que eu não mencionei, mas assim que eu acho que vale a pena ser mencionada. Muitas pessoas entram no Congresso por meio da visita, né? E eu não sei se vocês lembram, mas quando teve o 8 de janeiro, não foi na visita, mas identificaram que uma das pessoas havia entrado para ir para alguma comissão, né? Que assim, a nossa função é deixar o povo entrar e acompanhar a audiência, acompanhar a comissão, acompanhar o plenário. Mas quando você faz isso, você está realmente deixando a segurança um pouco fragilizada, vamos dizer assim, né? Então, o STF, eu imagino, por exemplo, que eles tenham uma questão também de segurança. A gente tem, mas a gente conseguiu fazer essa retomada, né, com o apoio das nossas polícias e tudo. Mas tem a questão da segurança também, que é importante, que de alguns anos para cá se intensificou essa preocupação, né? Aí tem a questão da pandemia, que eu estava falando aqui, que a gente fechou, ficamos 2 anos e pouco fechado, né? Tivemos que ir para a visita virtual, que se mantém até hoje, que é um projeto também de super sucesso, mas isso é um fato. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa, Daniel? Lu, quer falar alguma coisa? Você que tantos anos também esteve à frente desse projeto? A gente está aqui, nessa Expo, aqui na ABAV, já é uma forma de visibilidade do Visite Congresso no tour cívico. E a ideia é essa, de a gente ir agregando ações. A gente vai ter agora, por exemplo, segunda-feira, uma visita institucional à Rede Sara, que a gente também quer fazer parcerias institucionais. E a gente tem recebido muitos cadeirantes e pessoas com acessibilidade, e o Senado ele tem sido referência em acessibilidade também.
inclusive com o plenário adaptado e referência até para o plenário da ONU, que já nos consultou para verificar essas questões, né, Dani? Então, a gente está, sim, fazendo... É um trabalho de formiguinha, mas, aos poucos, a gente está se firmando. É isso. Inclusive, o pessoal da BAV, a gente abriu alguns grupos para visita, ontem e hoje. Então, a gente recebeu aproximadamente 200 visitantes da BAV. E só um comentário, acho que quando a Ju trouxe a pergunta do que seria o Congresso Nacional para a gente, uma imagem que veio muito forte, né, foi da pessoa de terno, branca, né? Homens brancos de terno. Homens brancos de terno. E, na verdade, a gente quer justamente mudar essa percepção, porque o Senado é muito além disso, né? Tanto pelas iniciativas institucionais, quanto pelo trabalho também legislativo. E aí, a visita virtual, a gente tem uma iniciativa que foi muito produtiva. Durante a pandemia, a gente levou a visita virtual para a Fundação Casa, com menores infratores que estavam na Fundação Casa e tiveram acesso a esse conteúdo. A gente fez 3 visitas com esse grupo. E aí, esse é o nosso papel, transformar também a realidade das pessoas, seja o cidadão que visita o palácio, sejam todas as outras formas de contato que a gente tem com a sociedade. Então, assim, a gente pensa a visita como uma transformação de pessoas. É isso, pessoal. Obrigada. Eu vou fazer aqui uma última pergunta para a gente sortear ali o livro, porque eu já dei um para ele, que acertou. Alguém sabe me dizer o nome do presidente do Senado? E ganhou, né? Rodrigo Pacheco, é isso aí. Obrigada, viu, pessoal? É dele, né? Obrigada, pessoal. Convido a todos. Quem não foi, vá fazer a visita. Quem foi e não fez, volte. E quem foi e gostou, indique, por favor. Vamos continuar a transformar os cidadãos.